Pessoal, estou vendo aqui que neste horário, né, não tem ninguém na sala, na turma aí de prática Silvio 5, né? Me parece que teve aí um contratempo entre a faculdade e os alunos, né? De modo que de início estava marcado, a aula estava designada para a noite, para o turno noturno, mas enfim, né? Mesmo que não tenha alunos, eu vou gravar a aula e vou disponibilizar o vídeo depois aí, igual eu tenho feito, né? Desde o início do semestre. A gente vai fazer hoje aqui a aula sobre essa questão da petição inicial, né? A gente vai fazer a correção da petição inicial em cima do enunciado que eu passei para vocês aí, correto? Então, é uma petição inicial que diz respeito a um acidente de trânsito, né? Que ocorreu na cidade de Unai. Por que eu estou dando ênfase nisso, né? Nessa questão do local do fato desde o início do processo aqui? Porque o primeiro ponto da nossa petição inicial será o endereçamento da peça, né? Ou seja, a qual juízo será endereçada a peça, né? Durante a aula que a gente trabalhou aí na elaboração da peça, eu falei sobre essa questão, né? Que o enunciado ainda tentou um pouco confundir aí os alunos, em qual sentido? Que eu dei o endereço da parte autora como sendo em Unai, da proprietária do veículo como sendo em uma comarca diferente da Unai, e do condutor do veículo em sendo diferente de Unai, sendo diferente da proprietária do veículo. Ou seja, nós tínhamos 3 pessoas envolvidas no acidente, né? E as 3 pessoas com endereços diversos. Mas o juízo competente, né, para estar julgando essa causa aí será o juízo do local do fato, tá? E de onde que a gente tira essa conclusão? Lá do artigo 53, inciso 4, a linha A do CPC, né? E lá fala que o juízo competente nas ações de reparação de dano é o juízo do lugar do fato. Então, o acidente ocorreu, isso está nítido lá no enunciado, né? Ocorreu aqui na comarca de Unai. Consequentemente, será proposta a ação aqui no juízo de Unai. Primeiro ponto, né? O segundo ponto, a gente feito o endereçamento da peça, a gente passa ali para aquela parte da qualificação, né? Ou seja, a gente vai qualificar a parte autora, vai dar nome à peça e vai qualificar a parte requerida. Então, para fins de exame da OAB, né? Porque igual eu tenho também comentado isso nas minhas aulas de prática, nós vamos trabalhar a peça aqui, a elaboração da peça, em 2 perspectivas, né? Na perspectiva para exame de ordem e sob o ponto de vista prático. Então, na perspectiva da OAB, a qualificação, né, da parte autora deve estar de acordo ali com o artigo 319 do CPC, que fala lá os requisitos da inicial. E lá fala, né, quais as qualificações que devem vir ali da parte autora. Nome, endereço, CPF, aquelas questões que estão lá que devem constar na peça, né? Agora, na perspectiva prática da parte autora, obviamente que deve ter tudo isso aí, porque a parte autora que vai ser seu cliente, que vai estar lá no seu escritório. Mas, às vezes, né, o do réu a gente não tem todos os dados, tá? É comum que, às vezes, a gente não tenha todos estes dados, né? Tem ali só o nome, endereço e tal, não tem ali o número do CPF, profissão, estado civil e tal. Aí, obviamente, que a gente vai colocar como sendo desconhecidos estes dados. Em relação à parte autora, tem que qualificar ela de forma completa, de acordo com o artigo 319, né? Tem que qualificar o advogado, né? Neste ato representado pelo advogado, mandato incluso, com endereço profissional na rua tal, número tal, endereço eletrônico tal, tá?
muito importante hoje, né, dentro aí de uma perspectiva prática, e o próprio artigo 319 lá também do CPC fala que tem que constar o endereço eletrônico. E na perspectiva prática, é muito importante que conste o telefone, né? Por quê? Telefone não, o endereço de e-mail, porque hoje em dias, sobretudo com essa questão da pandemia aí, muitas audiências têm sido realizadas pelo meio virtual, né? Consequentemente, é muito importante que tenha ali o endereço eletrônico, tá? Então, é isso. Na perspectiva da OAB, a qualificação da parte autora e da parte requerida deve estar completa, de acordo com o artigo 319 lá do CPC, com aqueles dados lá, né? Lembrando-se que, ressaltando-se que a parte autora tem que vir com a qualificação do advogado, né, que está representando-a, né, e o nome da peça. Aí, uma questão aqui, qual que seria o nome dessa peça, né, de acordo com o enunciado aqui. Também foi dito lá na aula, né, houve uma discussão durante a aula lá sobre essa questão, se seria só ação de reparação de danos materiais ou se seria ação de reparação de danos materiais e morais, né? Eu, né, entendo, eu fiz o meu padrão de resposta, né, e recomendo que assim seja, né, obviamente, que seja uma ação de acidente de trânsito, decorrente de acidente de trânsito para reparação de danos materiais e morais, né? Os danos materiais é óbvio, né? Ela, a parte autora, alega que teve um prejuízo e que este prejuízo foi causado em razão de uma conduta ilícita ali da parte requerida, né? Então, em razão dessa conduta ilícita, ela teve um prejuízo para arrumar o seu carro, né? Gasto ali com os danos do veículo, e também fala lá no enunciado que ela teve que gastar com dinheiro, despender mesmo dinheiro para tratar da saúde dela, que ela teve a saúde afetada aí, né, quebrou o braço e tal, teve que ficar internada, e ela fala que ela teve gastos lá em razão desses, né, gastos com saúde decorrentes do acidente. Então, é o dano material. Agora, o moral, assim, na minha concepção é nítido, né? É óbvio que, comprovado que a parte requerida estava realmente errada, como a autora informa, né? É claro que ela teve dano moral, porque ela ficou 5 dias com o braço... ela ficou 5 dias internada e ficou 30 dias com o braço imobilizado, né? Afastado do serviço, que ela teve que colocar o gesso, quebrou o braço. Então, lógico que ela teve a mobilidade reduzida, ficou internada, passou por todos esses constrangimentos, e é claro que isso vai além do mero de sabor, né? Especialmente se considerarmos que a parte requerida estava errada, né? Agiu de forma ilícita, foi a causadora do acidente, né? Tá? Então, uma outra questão aqui também, né? Na parte que foi falada também durante a elaboração, mas eu vou ressaltar aqui agora, né? Na parte, no polo passivo da ação, quem que vai figurar? Só o condutor do veículo, o condutor e a proprietária, né? Aí a gente chegou à conclusão também que seriam os dois, né? Isso aí é pacífico na jurisprudência, né? No sentido de que há uma solidariedade passiva entre o proprietário do veículo e o condutor nessas ações que envolvem acidente de trânsito. Então, no exercício também foi uma questão ali que eu coloquei propositalmente, justamente, né, para dar uma confundida em vocês aí, né, para vocês raciocinarem sobre essa questão, e também assim para mostrar para vocês como que a gente vai aí ao longo de uma peça processual navegar sobre vários títulos, né, do Código Civil, que a gente e de outros diplomas legais também, né? No nosso caso aqui, no Código Civil, a gente vai ter que trabalhar
com essa parte lá dessa questão do artigo 186, que é a parte do dano, né? 186 combinado com o 927, e a gente vai ter que trabalhar também com o artigo 264, que é essa parte do 186 do 927, fala dessa parte da indenização, né? Quais são os requisitos da indenização por dano material? Quais são os requisitos da indenização por dano moral? Então, tem essa questão do dano, né? Do nexo causal, da culpa, do dolo, né? Então, tudo isso será trabalhado, né? E tem a questão aqui do ato ilícito, obviamente, tem a questão da solidariedade que encontra-se lá no título das obrigações, né? Então, o artigo 264 do Código Civil, que vai tratar dessa questão da solidariedade passiva, tá? Então, aqui, igual eu estou falando, o artigo 264, ele fala lá, dá o conceito de solidariedade passiva nessa questão de obrigações. E este entendimento aí, essa questão da solidariedade passiva em caso de acidente de trânsito entre o proprietário e o condutor do veículo é uma construção doutrinária jurisprudencial, tá? Então, também tem que ser trabalhado aí. Aí, qual que vai ser o item 1 da nossa peça? A justiça gratuita, né? Mas no exercício não fala lá que tem que pedir justiça gratuita. Gente, mas no exercício aí são questões que devem ser deduzidas, né? Sempre, se no exercício constasse lá que a pessoa é milionária, se tivesse alguma coisa nesse sentido, era justamente para o aluno, né? Ter isso em mente, para pensar, falar, opa, se está sendo dito aqui no enunciado que a parte autora, né, que o meu cliente é milionário, obviamente que isso me impede que eu faça o pedido de justiça gratuita. Lá não tinha essa condição. Então, se não tem, a gente vai sempre trabalhar em prol do nosso cliente, né? Lógico, né? Então, é melhor para o seu cliente que ele pague ou não custas, né? Então, lógico que ele não pague, né? Aí, gente, é uma questão que eu gostaria de falar, ressaltar com vocês aqui, que eu vou fazer, né, a primeira observação, que essa observação ela será levada aí durante toda a aula que eu quero que vocês trabalhem, tá? No momento que vai pedir a justiça gratuita, o artigo lá que fala da justiça gratuita, né, no Código de Processo Civil, é o artigo 98 e o artigo 99. São esses artigos que tratam lá da assistência judiciária gratuita. E o artigo 10º, o artigo 5º, né, inciso 74 da Constituição Federal, é o que trata dessa questão da assistência judiciária gratuita também. Então, em síntese, né, o que esses artigos falam? Né? Estes artigos que serão, né, utilizados para fundamentar juridicamente seu pedido de justiça gratuita. De modo que você tem que demonstrar que a situação financeira do seu cliente se amolda naquilo que o artigo diz, né? Então, não basta vocês colocarem lá, requer justiça gratuita e citar artigo não. Aí, você tem que fazer um link de modo a demonstrar que o seu cliente, o porquê que o seu cliente faz jus à assistência judiciária gratuita, como dispõe nestes artigos, né? Então, neste caso, né, que seria? Você vai colocar o documento em anexo, comprova que a parte autora é assalariada e ofere renda mensal de aproximadamente 3 salários mínimos. Está falando isso no exercício? Não, mas igual eu falei, aí você vai colocar lá isso e pronto, e, portanto, faz jus à assistência judiciária gratuita. Então, ante o exposto com fundamento no artigo 5º, inciso tal da Constituição, artigo 98 e tal, ela faz jus ao benefício, tá? Mas o que eu quero, né, trabalhar com vocês, assim, que vocês já construam mentalmente, é essa questão de saber atrelar o direito aos fatos. Então, não adianta citar o dispositivo jurídico de modo isolado, da mesma forma que não adianta você fazer uma narrativa fática isolada. Você tem que saber
fazer o link entre uma coisa e outra, tá? Aí o próximo tópico da nossa peça vai ser o quê? Né? Contexto fático, né? Dos fatos, né? Qual que é o contexto fático? Gente, contexto fático, numa perspectiva de exame da OAB, numa perspectiva do nosso exercício aqui, como tem sido as nossas aulas práticas, né? As nossas aulas práticas, elas têm sido à distância, em razão da pandemia, eu estou passando um enunciado, né? Na OAB é a mesma coisa, né? E aí, de onde que você vai retirar os elementos para o seu contexto fático? Do enunciado. Você não pode tirar nada do sovaco, né? Você não pode chegar lá e fazer alegações que não existam no seu enunciado, tá? Então, assim, quais que são os limites da sua narrativa fática? O enunciado, né? Isso é uma perspectiva de exame da ordem e aquilo para a nossa aula aqui do jeito que está sendo. E vocês sabem muito bem que vocês já fizeram atendimento no núcleo de prática jurídica, né? Todo mundo aqui está careca de saber. Na prática, como que funciona? A parte chega lá para a gente faz o primeiro atendimento, nós pegamos um papel e vamos anotando, ou quem preferir pega o computador e abre lá um documento em branco no Word e vai anotando, né? A pessoa vai falando, ó, chega e fala, né? Vai contando a história ali. Aí você vai anotando aquilo que é importante numa perspectiva jurídica e vai descartando aquilo que não é importante para a perspectiva jurídica. Você nem coloca aquilo no papel, aqueles fatos que a parte está te informando ali que não interessam para o processo, né? E assim, com a experiência, com o decorrer do tempo, aí que a gente vai ficando mais fera nessa questão, né? Agora, o exame da ordem, gente, eles procuram retratar exatamente a prática. Então, eles fazem um enunciado, assim, relativamente grande, com questões que importam juridicamente e com questões que não importam juridicamente, justamente, né, com o intuito de fazer com que o candidato, né, saiba fazer essa distinção entre o joio e o trigo, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente aí e trabalhem isso também, né? Saibam aquilo ali, saibam fazer a análise dos fatos que estão sendo tragos no enunciado ali, dos fatos que sejam importantes para o mundo jurídico, né? Aí, como que você vai construir ali a narrativa fática? É tipo uma redação com princípio, meio e fim, com aquilo que é importante na perspectiva jurídica, tá? Aí, no meu padrão de resposta lá, isso está bem, né, claro lá, e vocês dêem uma olhada, dêem uma lida com atenção e tal. Feita a narrativa fática, né, a gente vai passar para a fundamentação jurídica, né? Então, o que a gente deve ter em mente? O que é a fundamentação jurídica? Gente, a fundamentação jurídica nada mais é do que você atrelar fato a direito, né? Então, nesse sentido de atrelar fato a direito, né, a gente tem que pensar qual que é o direito, né? Tipo assim, o direito em sentido amplo. Então, o direito que a gente vai utilizar é lei, lógico, né? Se tiver texto de lei lá que trata do assunto que você tá dispondo ali, no nosso caso aqui é óbvio que tem, né? Nós vamos utilizar qual direito aqui? No nosso caso, igual eu já falei, Código Civil e Código de Trânsito, né? Se tiver alguma coisa lá da Constituição para ser utilizado, melhor ainda, usa também, tá? Então é texto de lei, jurisprudência e doutrina, né? É óbvio que, né, gente, aí também a gente tem que ser muito inteligente, né, muito sábio, né, para a gente entender que no exame da OAB é impossível a gente utilizar, né, jurisprudência e doutrina, não tem jeito, né? Agora, na prática, claro que você precisa e deve, quanto mais completa for a sua peça, melhor. Agora, gente, se não completude, né, uma peça bem feita na prática, estou falando na prática,
com lei, jurisprudência e doutrina não é sinônimo de peça extensa, tá? Isso, assim, eu quero que vocês tenham em mente demais essa questão, porque eu acho que tem gente que pensa que é bonito, que quanto melhor, mais extenso julgar uma peça, melhor. Não é por aí, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Olha só, se tiver uma jurisprudência do STF, que é o Tribunal Superior, o Supremo do Brasil, né, sobre o assunto que você está tratando, coloca ela, a mais atual, né? Se tiver 3 jurisprudências lá, tiver uma de 2017, uma de 2018, uma de 2020, coloca de 2020, né? Óbvio, né? Coloca só do Supremo. Eu preciso repetir uma do STJ, uma do TJ do meu estado e tal. Não, gente, né? Você vai colocar do Supremo, tá ótimo. O Supremo é a maior, pronto, acabou, né? Se não tiver do Supremo, tem do STJ? Tem, coloca do STJ. Se não tiver do STJ, tem do nosso tribunal? Tem, coloca do nosso tribunal. Pronto, uma só acabou, né? Não precisa colocar uma do Supremo, uma do STJ e uma do nosso tribunal, não, tá? Doutrina, se tiver, aí você vai colocar lá uma doutrina também. Eu sempre penso, nas minhas peças, eu sempre gosto de colocar a mais atual, tá? E a doutrina mais tradicional para aquele assunto. Então, por exemplo, né, você vai usar aí vamos supor aqui que a gente vai usar uma doutrina para fundamentar aqui essa questão do dano moral, né? Qual que é um civilista aí que é assim, né, que é bem aceito e tal, que tem o nome? Flávio Tartucci, né? Então, é um civilista mais contemporâneo, novo, né? Ele deve ter seus 45, 46 anos. Então, assim, mais ou menos nessa toada aí, tá bom? E, assim, também aí eu já vou ressaltar aquilo que eu falei com vocês lá quando da assistência judiciária gratuita, que é a questão da atrelar fato a direito, né? Como que é essa questão de atrelar fato a direito? Aquilo que você está utilizando ali, o direito que você está invocando, ele tem que ser, tipo assim, tem que haver uma coerência entre aquilo que você está falando, os fatos que você está informando com o direito que você está invocando, né? Então, tipo assim, você vai falar assim, o acidente foi causado em razão da velocidade excessiva da parte requerida, por exemplo, né? Aí você vai colocar, o acidente, conforme o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu numa via coletora, uma via urbana coletora, ponto. Em razão da velocidade excessiva da parte requerida, ponto. Aí que você vai falar, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que nas vias coletoras a velocidade máxima permitida é 40 km. Então, você está fazendo um link ali com a sua narrativa fática com aquilo que o direito que você está invocando, você está fazendo esse link entre a sua narrativa fática e o direito que você está invocando, né? Você está contando os fatos e logo depois você está falando, o código fala sobre isso, tal, né? Quer dizer, ele violou o código, ele violou o que o Código de Trânsito está falando, entenderam? É essa coerência que eu quero que vocês tenham em mente, e não citar lá, igual muitos fazem aí, texto de lei seco, tá? Então, beleza. A fundamentação jurídica é a parte mais valiosa do exame da ordem, né, na hora que eles vão avaliar lá, tá? Uma outra questão, né? Aí a gente, como que eu fiz aí como que eu fiz aí também uma questão que eu quero que vocês tenham em mente no meu trabalho, no meu padrão de resposta, eu dividi lá tópico por tópico na fundamentação jurídica, e eu acho melhor, né, gente? Porque aí você tem, você sabe ali o assunto que você está tratando e tal, você vai de forma mais específica. Então, eu dividi entre dano material, conserto do veículo, dano material, restituição lá pelos gastos com o médico, e dano moral. Então eu fiz 3 tópicos diferentes. Aí
eu citei essas questões que eu te falei aqui em cada tópico, né? Que é lei, jurisprudência e doutrina, tá? Tá bom? E também ressaltei essa questão aí da solidariedade passiva, tá? Que os dois, eu fiz um adendo aí sobre isso, né? Tratei especificamente dessa questão, né? Da solidariedade passiva, né? Que os dois devem ser considerados, devem ser condenados solidariamente, né? E depois a última fase da nossa peça, que é muito importante também, que muita gente erra, gente, né? Às vezes na afobação e tal, porque já está cansado ali no final e tal, é a questão dos pedidos, né? O que vai ser os pedidos? Gente, você vai repassar ali o que você fez na peça, né? Então, o que você fez na peça? Quais que foram os tópicos da sua peça? Assistência judiciária gratuita, beleza, você tem que pedir. Como que se dá a relação jurídica? Pela citação e intimação da parte requerida. Você vai pedir a citação e intimação da parte requerida, né? Você pede dano material e moral. Aí você vai pedir o dano material e moral e a condenação solidária, né? Aí você vai ter que agora é obrigatório você informar, né? Se você deseja ou não fazer audiência de conciliação. Eu sempre recomendo que nestes casos, igual aqui, né, nesse tipo aqui de ação, que é uma ação decorrente de acidente de trânsito, eu sempre recomendo que a parte autora faça o pedido pela audiência de conciliação. Por quê? Eu estou querendo acordo, né, seu juiz? Eu estou querendo acordo. Agora, se ele não quer, problema é dele, mas eu quero acordo, eu quero resolver isso, tá? E uma questão também que é muito importante, né, gente, é o seguinte, que eu esqueci de mencionar, tudo que você for falando ali ao longo da peça, você vai ter que comprovar documentalmente, né? Eu estou te falando isso assim, porque em direito você tem que falar e comprovar, então já é bom a gente ir trazendo isso com a gente desde já. Então, tipo assim, foram encontrados 5 latas de cerveja vazia dentro do veículo, né? Você vai colocar essa frase lá, conforme, boletim de ocorrência, isso está no BO, não tá? Então, está no BO. Tive um prejuízo material para consertar o veículo de R$10.000, né? Conforme orçamentos em anexo, né? Por quê? Como que você vai comprovar que você teve esse prejuízo? Pelos orçamentos. Então, você tem que imaginar que tudo que você está falando, como será comprovado, né? E, por final, você vai finalizar ali termos em que pede deferimento, né? Fazer o finalzinho da peça, dar o valor à causa, né? Termos em que pede deferimento, local, data e assinatura do advogado. Aí eu vou disponibilizar lá o padrão de resposta, tá? Um abraço aí para todos.